Eu confesso que esse projeto está caminhando mais devagar do que eu imaginava. Contudo, a partir deste vídeo, o Partiu Equity virá com toda a força. Então fique nesse vídeo que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as ideias que eu estava tendo para essa série e para a empresa que eu quero construir. Vamos lá, eu estive pensando um pouco sobre como podemos construir essa empresa. Na minha visão, o ideal é que seja uma empresa onde eu tenha que atuar o mínimo possível ativamente, tá? Pensando nas coisas que eu pretendo para minha vida, o ideal seria construir uma empresa desse tipo. Contudo, neste primeiro momento, pode ser que não seja viável, pelo menos não no prazo que a gente deseja, né? E talvez uma empresa que eu não precise estar ali, talvez também não seja tão rentável, né? Então vamos lá, primeiramente falando básico sobre empresas, temos alguns caminhos que podemos seguir. O que eu acho que é o caminho mais legal, normalmente, pelo menos assim, para eu que sou um pouquinho leigo, é quando você vende um produto físico, né? Porque você consegue ver ali o quanto você teve de custo, você consegue, né, pegar na mão, vender, trocar, enfim, é algo que eu acho que é mais palpável, acaba sendo interessante. Contudo, ainda mais em 2025, se torna cada vez mais inviável construir um negócio desse tipo. Por quê? Porque se a gente for fazer qualquer coisa no mundo digital, os custos são infinitamente menores. E principalmente os custos marginais, conforme a gente for escalando, tá? E o ideal é que a gente construa sempre um negócio escalável. Coloquem essa palavra na cabeça de vocês, tá? Escalabilidade. É fundamental que vocês entendam isso para vocês construírem riqueza de longo prazo, construírem patrimônio. Porque quanto mais escalável for um negócio, maior a capacidade que você tem de ganhar dinheiro com aquele negócio. Por quê? Porque com a mesma coisa você pode estar atendendo um número maior de clientes, né? Atendendo cada vez mais pessoas. E isso é fundamental para você construir cada vez mais riqueza, tá? Então, provavelmente o caminho que deveríamos seguir, o mundo digital. Mas aí, vamos vender um produto digital? Bom, tem como fazer isso. É o caminho que eu quero seguir? Ainda tenho as minhas dúvidas, tá? E se eu tivesse algo digital, seria tecnicamente um negócio? Depende muito do que for, né? Então as pessoas que ficam mais famosas, vocês já cansaram de ver conteúdo na internet sobre isso, dropshipping, afiliado, todas essas coisas. Bom, uma pessoa que ganha dinheiro com link de afiliado, na minha visão, não tem um negócio, né? Então é um caminho que obviamente eu não irei seguir aqui. Só que, como eu falei, temos caminhos dos produtos. Mas a gente sabe, e o nosso PIB é formado pela maior parte disso, é o caminho de serviços. E os serviços é um caminho que é interessante pra gente seguir. Por quê? Porque nos serviços, além do dinheiro, obviamente, no meu caso, eu ganharia muita experiência, né? Fornecendo um serviço pra alguém, né? Então, conforme a gente vai praticando, vai fazendo algo, a gente vai aprendendo. Até porque pra fazer, a gente precisa aprender, praticar e treinar, né? Então, pode ser um caminho viável a seguir também. Só que qual é a questão? Aqui no Partiu 25K, Partiu Equity, eu busco sempre trazer coisas também que vocês possam replicar, que vocês possam pelo menos se inspirar. E dependendo do serviço que oferecer, talvez não seja algo que as pessoas consigam fazer, justamente por demandar um grande número de horas de estudo, enfim. Então, são algumas dúvidas que eu tenho e que eu venho pensando, tá? Mas pode ser que construímos 2, 3 coisas ao mesmo tempo, adquirimos um negócio, enfim. São algumas ideias que eu venho tendo e eu acho que é fundamental trazer aqui para vocês, tá? Então, assim, pensando no nosso objetivo, temos aproximadamente mais 17 meses. Normalmente, um negócio leva pelo menos um ano para sair da parte de planejamento e dar uma certa maturada. Mas, como eu disse, depende muito do negócio. Então, como eu falei, nessa série a gente deixou os critérios estabelecidos, né? Que precisamos ter um negócio que tenha lucro e, claro, a meta ousada de alcançar 100 mil reais de patrimônio ao final do desafio também. Então, alguns conteúdos que eu venho pensando vão ajudar a gente a construir, ou melhor, ganhar um dinheiro para começar o negócio, tá? Mas é o que eu falei, o bom do nicho de serviços também é que na maioria das vezes você não precisa de nenhum capital inicial para começar a oferecer um serviço, porque justamente é um serviço, né? Então são alguns caminhos muito interessantes que a gente pode seguir. Deixe aqui nos comentários, inclusive, eu vou deixar essa pergunta lá para vocês, sobre qual nicho vocês gostariam mais de ver, a gente indo para o caminho de produtos ou caminho de serviços, se no digital ou no físico, enfim, comentem aí o que vocês acham e recomendações também para, quem sabe, eu aprender com vocês para conseguir trazer também um negócio e construir um negócio, tá? O que eu, Miguel, penso?
que provavelmente o caminho a ser seguido seria qual? Tá? E é isso que eu venho pensando e talvez eu traga nos próximos vídeos, já quem sabe atendendo e fazendo isso. Que no primeiro momento, um caminho ideal para a gente seguir seria, por exemplo, um serviço. Miguel, qual serviço? Bom, provavelmente algo ligado a finanças, obviamente. Então, tem como a gente chegar, por exemplo, se vocês tiverem uma base de finanças, vocês podem fazer isso também, tá? Vocês podem chegar, por exemplo, numa loja, numa empresa e chegar lá, pôr a cara a tapa. O desafio também tá aí pra isso, né? Colocar a cara a tapa e falar, olha, baseado no que eu estava vendo, você faz algumas contas, você tem que analisar, observar a empresa de fora, obviamente. E é isso que eu tô pensando em talvez fazer. Olhar de fora, fazer algumas contas, né? Chegar na empresa e falar justamente o seguinte, bom, eu venho acompanhando a empresa de vocês há algum tempo, eu venho analisando seus dados, fluxo, enfim. E eu percebo que tem algumas coisas que a gente pode ajustar e melhorar. E a partir disso, fornecer um serviço para justamente ajudar aquela empresa, aquela loja a melhorar suas finanças, sejam elas fluxo de caixa, conta e tudo mais, ou mesmo no desenvolvimento do negócio, né? Então ajudar aquela empresa a desenvolver talvez novos serviços, novos produtos, ou pelo menos colocar isso na cabeça deles, né? Porque é o que a gente fala aqui, muitas empresas, principalmente pequenos e médios empreendedores, acabam vivendo de ciclos, né? Então um varejista acaba ganhando muito mais dinheiro nas épocas de festas, por exemplo, quando vira o ano, cai muito a entrada de recursos e com isso ele não se ajustou, não se precaveu e acaba quebrando o negócio, né? Mistura fluxo de caixa da empresa com as contas pessoais, tem tudo isso. E a gente vive numa bolha que a gente acha que, nossa, tudo isso a pessoa já sabe, as pessoas não já tem alguém para fazer e muitas vezes não, tá? Inclusive essa semana eu estava vendo um vídeo interessantíssimo de um método que eu creio que quem acompanha aí formas de ganhar dinheiro na internet já viu, né? De abordar lojas, falando, por exemplo, de colocar as lojas no Google, enfim. E a gente olha e a gente pensa, pô, hoje em dia todo mundo, toda loja já deve saber, já deve estar no Google, todo negócio de comida já deve estar no iFood, e muitas vezes não estão, tá? E a gente vive numa bolha, isso é fato, todo mundo vive na sua própria bolha, baseada nas coisas que faz no dia a dia, no que vê na internet, e a gente pensa que tudo isso já tem, e na verdade às vezes não tem, tem muitas oportunidades por aí. Só que, qual que é o problema também? A gente normalmente é tímido e não coloca a cara a tapa pra ver e buscar essas oportunidades na rua, falar com pessoas, é muito importante falar com pessoas, tá? Nos próximos vídeos aqui do Partiu Equity, vocês verão um pouco disso também, tá? Dessa importância de falar com pessoas, o quanto de oportunidades se abrem, porque assim, uma pessoa normalmente viveu experiência, uma pessoa já leu vários livros, já viveu experiências na prática, já falhou, já acertou. Então conversar com pessoas é essencial. Tem internet, beleza, você aprende muito com a internet, mas você aprende principalmente com pessoas. E isso é essencial e é algo que vai estar muito envolto aqui no nosso negócio também. Então, como vocês podem ver, a gente está surgindo aqui algumas ideias. Pode ser que seja essa ideia que eu desenvolva, pode ser que não, tá? Mas como eu disse, talvez a gente teste várias ideias diferentes até alcançar um modelo de negócio que possa ser bem sucedido, né? Ou então encontrar alguém que tem esse negócio e entrar como sócio. Enfim, as oportunidades são, como eu disse, diversas. Mas eu gostaria de fazer esse vídeo justamente para trazer um pouquinho para vocês das ideias que eu venho tendo para essa série. Eu confesso que o projeto ficou um pouco parado por um tempo, né? Por conta das outras séries, outros vídeos aqui do canal. Enfim, como eu trouxe o Partiu Equity, o primeiro episódio acabou sendo final de semestre, teve um pouco disso também, né, que acaba ocupando um pouco a gente, mas as ideias agora começaram a fluir melhor e principalmente aproveitar esse mês de julho, como eu disse, talvez surjam algumas oportunidades da gente ter alguns encontros presenciais, tá, para talvez discutir essas ideias, talvez vocês verão eu na rua colocando essas ideias na prática e, enfim, temos algumas ideias muito legais por virem. Então o principal que eu gostaria de perguntar para vocês é justamente, se vocês têm alguma ideia para me dar, alguma dica, se vocês acham que é melhor seguir um modelo digital ou presencial, mercadoria física, mercadoria digital, ir para um nicho de serviços, o que vocês pensam que seria o melhor para a gente fazer aqui, porque como eu disse, eu estou sempre aberto às ideias
E quem quiser também trocar um bate-papo sobre tudo isso, é só me mandar mensagem lá no meu Instagram, mm_negócio, o link tá aqui na descrição. E para vocês continuarem acompanhando todas essas sagas, é ideal que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e, claro, para conseguir trazer mais vídeos aqui para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, fiquem ligados aqui no canal MM Negócio que tá vindo muito conteúdo por aí e até o próximo vídeo.